transplante de órgãos é a esperança de uma vida normal ou mesmo de sobrevivência para milhares de brasileiros. Só no primeiro semestre deste ano foram realizadas mais de 12 mil cirurgias desse tipo no país. No Repórter Justiça de hoje, você vai conhecer casos de pessoas que passaram pelo procedimento e as regras criadas para garantir o acesso ao transplante no Brasil. Hospital Universitário de Brasília, uma das unidades de saúde que realizam transplantes no Distrito Federal. A nossa equipe conseguiu autorização para acompanhar um transplante. Nós vamos para o Centro Cirúrgico do Hospital Universitário de Brasília, onde está a Larissa. Ela tem 11 anos de idade e há 3 aguarda por um rim. Durante todo esse tempo fez hemodiálise e finalmente agora esse sofrimento deve acabar. A equipe é grande. Médicos, enfermeiros, tudo isso porque é uma cirurgia complexa. Leva em média 6 horas. Os primeiros minutos são para preparar a paciente. Anestesia, sonda. Enquanto isso, os cirurgiões analisam o rim que acaba de chegar. A doadora também é uma criança. Eles verificam se o órgão está em plenas condições de ser transplantado. A cirurgia foi um sucesso. O que mais doía em mim era todos os dias, assim, eu ter que instalar ela naquela máquina, porque o dela era diálise peritoneal, né? Então ela fazia em casa, todos os dias à noite, 3 horas de diálise. Assim, quando ela estava dormindo, que eu via a barriguinha dela cheia de líquido, ela instalada naquela máquina. As sessões de hemodiálise mantêm a vida de quem tem rins que já não filtram mais o sangue. A hemodiálise é a retirada de toxinas do sangue. O paciente fica ligado a uma máquina que funciona como um rim artificial, no processo de filtragem do sangue. Com o transplante, essas sessões devem ficar no passado de Larissa. Quando chegar em casa, quero brincar, correr, banhar, fazer um monte de coisa. Por que você quer fazer tudo isso? Porque antes eu não podia. Uma semana depois, Larissa recebeu alta e foi para casa colocar todos esses planos em prática. O transplante no país é regulamentado por legislação específica. As regras estão na Lei 9.434, de 1997. Essa operação só pode ser feita por profissionais e hospitais autorizados pelo Ministério da Saúde. O doador é submetido a testes de triagem para verificar a possível existência de alguma doença que possa impedir a cirurgia. E o paciente precisa ser incluído numa lista única de espera. Para cada órgão existe um jeito diferente dessa lista ser organizada. No caso da córnea, é uma fila de cinema. Quem chegou primeiro é atendido primeiro. O rim, ele tem um cadastro que você põe todo mundo ali dentro. Então não tem quem está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Porque para sair o órgão depende da compatibilidade. Então você está mais tempo que o outro. Só que você é A e o outro é O, se o órgão é O, vai para o outro, não vai para você. O Ministério da Saúde tem uma Central Nacional de Transplante, que é a responsável por organizar tudo isso dentro do país. Eu tenho um doador de fígado no Acre e o receptor para ele está em Brasília. Então, a Central Nacional vai organizar com que a equipe saia daqui de Brasília, vá até o Acre, capte esse órgão e volte com esse órgão para ser transplantado aqui em Brasília. Porque é uma coisa tão escassa, a gente tem tão pouco disso, que nós não podemos perder nada. Então, existe todo um sistema de logística para que isso aconteça. A gente estima que em uma captação desse tipo, mais de 100 pessoas participem. É uma verdadeira corrida contra o tempo. Os rins, por exemplo, precisam ser transplantados em até 24 horas. O fígado, 8 horas. No caso de coração e pulmão, é necessário um processo ainda mais rápido. A equipe médica tem 4 horas a partir do momento que o órgão é retirado do doador para colocá-lo funcionando no receptor. Coração e córneas são exemplos de órgãos que só podem ser doados quando uma pessoa tem morte encefálica, ou cerebral, como é popularmente conhecida. Ela acontece quando é constatada a completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro.
Conforme está na legislação, essa informação deve ser atestada por 2 médicos que não façam parte das equipes de remoção e transplante. A lei obriga ainda os hospitais a informarem casos assim às centrais de notificação, capacitação e distribuição de órgãos. Então é aquele paciente que estava de carro e sofreu um acidente, foi um politraumatizado por um acidente de moto, um derrame, um AVC extenso que o cérebro morreu, um tiro. São todas coisas que a cabeça morre, mas o resto tudo continua funcionando. Então é uma morte muito especial. São muito poucos mortos desse tipo. E além disso, esse morto, esse potencial doador, ele tem que ter a saúde boa, porque eu não posso transmitir uma doença para quem vai receber o órgão. Já é um paciente doente, né? Em 2001, a Lei de 97 sofreu alterações. Uma delas foi em relação à forma das pessoas expressarem a vontade de doar os órgãos. A atualização foi feita para acabar com a doação presumida. Todas as pessoas se recordam que até 2001 havia uma previsão legal de inscrever, de anotar na carteira de motorista ou na carteira de identidade, eu não sou doador de órgãos. E a lei dizia que quem não anotasse nada presumia-se doador, portanto, assim que havia o diagnóstico de morte encefálica, os órgãos eram retirados. Esta previsão legal, em vez de produzir o resultado que se esperava, que era aumentar a doação, produziu um resultado inesperado. É que as pessoas foram para a carteira de motorista e para a fila no Instituto de Identificação para trocar a identidade e nela escrever eu não sou doador de órgãos. Por quê? Porque as pessoas não confiavam no sistema. Agora a doação de órgãos deve ser autorizada pela família do doador. Não é necessário nenhum documento por escrito. Basta que os parentes estejam cientes da vontade do doador. E tudo indica que agora as pessoas têm confiado mais no sistema. Olha só o que mostra o levantamento do Ministério da Saúde. No primeiro semestre deste ano, foram realizados mais de 12 mil transplantes no país, 12,7% a mais que no mesmo período de 2011. No caso do pulmão, o aumento foi de 100%, de coração, 29%, medula óssea, 17%, rim, 14%, córnea e fígado, 13%. As localidades onde houve aumento foram Acre, Amazonas, Pará e Pernambuco, além do Distrito Federal. Brasília é uma das capitais onde mais tem surgido doadores. Só perde no ranking nacional para outros 2 centros transplantadores, Santa Catarina e Ceará. O Sistema Nacional de Transplantes é um patrimônio hoje já do Sistema Único de Saúde. Nós somos o país com o maior programa de transplantes públicos do mundo. É o maior número de transplantes públicos do mundo. E o segundo maior número de transplantes independente de ser público ou não. O primeiro é os Estados Unidos, que é basicamente privado, e o Brasil vem logo a seguir. Então é um sistema muito importante no mundo todo e que nós temos que preservar e ao mesmo tempo qualificar e crescer. É isso que nós estamos fazendo. E daqui a pouco, mais histórias comoventes de vidas que se transformaram e amizades que nasceram dentro de um hospital. No próximo bloco, eu volto já. A doação de um órgão também pode ser feita ainda em vida, como no caso de um rim ou de parte da medula óssea. Você vai conhecer agora histórias de pessoas que tomaram essa iniciativa e transformaram outras vidas. E vai ver também em que casos essa doação é permitida. Tem gente que quer emagrecer por uma questão de estética. A dona de casa, Maria Moreira, não. Precisa perder peso para continuar vivendo. Perder 10 quilos, já perdi 6. A dieta começou quando a irmã se ofereceu para doar um rim para ela. Ela falou assim, se você quiser eu dou para você. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Eu falei, não acredito. Eu comecei a chorar, né? Ela disse, não, é verdade mesmo, eu vou doar para você. Como é que faz? Eu falei, aí você liga para o médico lá e vamos marcar lá para a gente fazer, né? E aí começaram os exames para o transplante. Já são 2 anos de espera. A gente vê assim tudo no transplante, sabe? Toda a perspectiva de vida no transplante. Podem ser doados ainda em vida, além do rim, parte do fígado, da medula óssea, pâncreas e, em situações excepcionais, parte do pulmão. Esse tipo de doação só é permitido quando não representa risco para a pessoa que doa. Os critérios estão na Lei 9.434,
de 97. O doador vivo, ele tem os critérios, então eu quero doar, eu só posso doar para um parente meu. Então, o que a gente chama de doação intervivos para aparentados, né? Então, são parentes de até 4º grau de parentesco, mas o 4º grau de parentesco jurídico é um pouco diferente. Então, é nosso pai, avô, tio, irmão, filho, sobrinho e primo de 1º grau. Essas são as pessoas que podem doar, que são nossos parentes de sangue. Existe a possibilidade dos doadores que são os cônjuges, marido para esposa, isso é possível também de ser doado, isso é permitido pela lei. E foi o que mudou a vida desse casal. Ele, há anos, convivia com a dura realidade da hemodiálise. A hemodiálise, se eu tivesse algum inimigo, eu não desejava para ele. São 12 horas semanais ligado a uma máquina, né? E você fica dependente cada vez mais daquele tratamento e cada vez mais fraco. Ela, sensibilizada pelo sofrimento do marido, abriu mão de um dos rins. Eu tinha uma certeza já no meu coração, né? Eu falei assim, eu vou doar um rim para você. Aí ele falava, como? Eu falei, não sei, mas eu vou doar, né? E a gente fez os exames e foi compatível. E depois da cirurgia... Vida nova, com certeza. Agora, até hoje eu tenho 41 anos, né? Aí quando me perguntaram a minha idade, eu vou falar, eu tenho 41 anos, mas tenho um rim aqui de 38. A família de Juliana Rodrigues viveu a agonia de não ter um doador de medula óssea para a jovem mãe e esposa, que descobriu uma leucemia. A cunhada de Juliana, Maria Goretti, lembra do dia em que recebeu do irmão a notícia da doença. Ele me ligou e começou a chorar. E eu perguntei, o que você tem? O que você tem? Aí ele falou, acabei de receber uma notícia que não é muito boa. A Juliana está com suspeita de leucemia. E aí, a partir desse momento, aí começou tudo já uma reviravolta, né? Porque aí eu já fui para a internet procurar o que era, fui procurar como que podia ajudar, de que forma. Interesse que fez Goretti mobilizar os amigos e colegas em busca de um doador compatível para Juliana. O doador apareceu, mas o fim dessa história não foi feliz. Foi uma coisa assim muito rápida, porque foi o momento de alegria foi muito maior, assim, era como se todo momento a gente estivesse comemorando, cada vez que a gente falava várias vezes ao dia, entendeu? 3 vezes ao dia e sempre comemorando, agradecendo a Deus, né? Agradecendo por tudo, aquela chance que ela estava tendo de ter mais uma chance de poder continuar a vida dela, cuidar dos filhos, ter o marido ao lado, tudo. E assim, é como se fosse um corte, sabe? Uma pancada assim que fala, olha, ele desistiu. Aí ele desistiu, foi... Sei lá, é como caísse num abismo, acabou tudo, assim, sabe? Porque a gente já sabia que a imunidade dela ia baixar. Ela ia ficar muito triste com essa notícia, né? E foi o que aconteceu. Juliana morreu em fevereiro do ano passado. Ficou a dor da família, a dor de Goretti, que hoje pede responsabilidade àqueles que se tornam doadores e também dos médicos. Eu acho que tinha que ser assim, num dia antes, sabe, de fazer esse procedimento, é que ele deveria comunicar ao paciente, até ter a certeza de que a pessoa iria doar. Porque essa comunicação gerou assim uma fama, uma coisa, e depois foi um baque muito grande para todo mundo. Então acho que os médicos também deveriam repensar sobre isso, de falar para o paciente só quando tivesse plena certeza do ato. Para doar órgãos em vida é necessário ser um cidadão juridicamente capaz, estar em condições de doar o órgão ou tecido sem comprometer a saúde, não ter doenças que comprometam a saúde durante e após a doação. A doação não pode impedir o organismo do doador de continuar funcionando. Ter um receptor com indicação terapêutica indispensável de transplante. Ser parente até 4º grau. No caso de não parentes, a doação poderá ser feita mediante autorização judicial.
Luciana, de 22 anos, foi a protagonista de uma história de prova de amor. O irmão dela foi o doador do rim, que hoje a mantém viva. Meu irmão doou para mim e está muito feliz com isso, porque eu tenho certeza que o que ele fez por mim foi um ato assim, de amor muito grande, porque qualquer pessoa pode fazer isso. Tipo, tem irmãos que às vezes tem medo de fazer com medo de acontecer alguma coisa. Não acontece, porque ele está muito bem, está assim 100% bem. Diante da doutora Isabela Novaes, a jovem faz um relato detalhado de como foram os últimos 30 dias, porque o transplantado necessita de cuidados. Cuidar da alimentação, como ela tem feito, reduzir o sal, porque o sal é muito prejudicial para a pressão e para o rim, consequentemente. Manter uma dieta balanceada, né, com verduras, tomar os remédios no horário certo, conforme prescrito, isso é muito importante, até mesmo o horário da medicação. Continuar o controle da pressão e continuar vindo nas consultas regularmente. Na doação em vida, quem recebe tem a oportunidade de agradecer pelo gesto de amor do doador. Mas isso não acontece nos casos em que o órgão vem de uma pessoa falecida. Até determinado momento da vida, eles nem se conheciam, mas quis o destino que os caminhos deles se cruzassem, do seu Valmir, da dona Santana, da Rosanira, do seu José Marcos. Todos eles estão sentados aqui neste banco, no Hospital Universitário de Brasília, por um motivo. Renasceram a partir de um transplante de rim. Pergunte ao seu Valmir, por exemplo, quem recebeu o rim direito do doador que salvou a vida dele. Vou para minha companheira aqui, ó, Santana, né, irmão? Hoje é minha irmã. Nós tivemos a felicidade, né, de o doador ou do esquerdo para mim e o direito para ela. Então nós somos irmãs renal. Como é que o senhor está se sentindo hoje, seu Valmir? Ótimo, vida nova. Tem coisa melhor, não. E a senhora, dona Santana, como é que está se sentindo depois do transplante? Nossa, é vida nova mesmo, né? Eu estava quase 5 anos fazendo hemodiálise e só se acabava, né? Todo dia eu sentia muito mal e depois do transplante é outra vida, a gente renasce mesmo. O transplante de Rosanira também foi muito bem. Agora, o que realmente move essa maranhense é encontrar a família da pessoa que doou um rim para ela. Agradecer, só por fazer parte da família, que eu já sou, né? Que eu tenho um pedaço dessa pessoa que faleceu. Aí eu fico pensando, Senhor, será que eles não querem conhecer? Rosanira, no Brasil os médicos não dão informações sobre a família de quem doou ao receptor e vice-versa. Os nomes na fila de transplantes também são protegidos por sigilo. E a questão da identificação é pelas regras brasileiras, tem legislação federal sobre isso, é a não identificação, né, para preservar a pessoa, evidentemente, quando estiver viva, a família e para todo o rigor com a questão da fila, que ela é uma fila não identificada por nome, apenas pelas condições genéticas e endereço, evidentemente. Então, é para preservar todo o sigilo, todo o resguardo possível dos doadores e dos receptores. E daqui a pouco, quem quer ser doador pode tornar essa vontade pública até por meio das redes sociais. Eu volto já. No Direito e Literatura desta semana, você vai acompanhar o debate sobre o conto Teoria do Medalhão, de Machado de Assis. A história de pai e filho, o pai ensinando como o filho pode se dar bem na vida sendo um medíocre. Nessa conversa participam o professor em Direito da Unicinos, José Luiz Bolzan de Moraes, e o professor de Letras da URGS, Antônio Sanseverino. Não perca! A acusação, pelo menos no nosso sistema constitucional, desde 1988, a acusação é que tem que fazer prova. Não vamos inverter isso que muita gente lutou para que tenhamos essa garantia constitucional. A defesa não é obrigada a comprovar as suas versões. A acusação que tem que comprovar e trazer provas sobre o seu libelo acusatório. Isso é das maiores garantias que a humanidade alcançou e penso que é necessário esse Supremo Tribunal Federal, não estou dizendo aqui em relação ao caso concreto, nas várias interpretações.
Para que cada vez mais pessoas se declarem como doadores de órgãos, o Estado tem o dever de sensibilizar a população sobre a importância desse ato. Com mais doadores, é possível atender a uma quantidade maior de pessoas e reduzir o tempo de espera. E mais finais felizes, como os que veremos agora, podem se repetir. Agnólio e Eduardo. 2 relatos de vida marcados pelo medo, pela espera. Hoje, 2 histórias com um final feliz. Agnólio, aos 35 anos de idade, descobriu que tinha mal de Chagas. Entre as consequências da doença está a destruição da musculatura do coração. Provoca o aumento irreversível do órgão. Foi internado em estado grave. Ou fazia o transplante ou morria. A solução estava ao lado dele na UTI. Salvou minha vida. Eu estava na espera e aí o médico veio e deu a notícia que ia aparecer o transplante e aí eu... coração, órgão, né? Aí eu fiquei muito feliz. Para mim mudou tudo minha vida. Já Eduardo, hoje com 17 anos, passou a infância e a maior parte da adolescência cheio de limitações. Uma infância debilitada, né? E muito diferente dos colegas. Não fazia praticamente nada, né? Que uma criança fazia, né? Foram quase 2 anos na fila. Até que no ano passado, a ligação informando que haveria um coração para o rapaz fez a família correr para o hospital. Foram horas no centro cirúrgico e quando passou o efeito da anestesia... Primeiramente que eu vi o sinal do transplante, primeiramente foi isso, né? Aí depois foi vindo a fisioterapia, eu fui andando, veio melhorando cada dia mais. Os batimentos cardíacos também foi melhorando. A pessoa que sabe que vai passar por um transplante precisa ser preparada não só para o momento da cirurgia. Bem antes, ela precisa de um apoio psicológico. Doutor Yuri, que horas que começa esse apoio? Que horas que o paciente é atendido, precisa dessa ajuda de vocês? O paciente tem o primeiro contato com o serviço de psicologia quando eles chegam no hospital para realizar a avaliação para ser transplantado. Então é ali que a gente vai ter a ideia das demandas que ele vai trazer para a gente, né? A gente sabe que eles já chegam com um período de muitas perdas, de muitas limitações na vida, então isso já é uma demanda que a gente identifica. É muito comum também a ocorrência de fantasias a respeito do procedimento, né? Se vão herdar características comportamentais ou emocionais do doador, se vão passar a se comportar de forma semelhante, e isso já às vezes vira fonte de bastante angústia, né? Porque eles querem manter a individualidade deles. Então isso é um tipo de demanda muito presente e a gente trata isso com bastante orientação. Outra preocupação das famílias é quanto à idoneidade do processo. A família às vezes com medo que na lista você possa ter algum privilégio, se o paciente é alguém importante ou conhecido, ou tem algum recurso financeiro, que na verdade isso não existe, né? Porque a gente, primeiro que não pode ter comércio de órgãos no nosso país, por isso a lista é muito bem controlada, disponível online, os pacientes têm senha para ver na internet como está a situação, se está ativa, quando oferta um rim, se ele apareceu, ele consegue saber. Então isso tudo é muito honesto. E para aumentar as chances de mais histórias com finais felizes acontecerem, é tarefa do governo sensibilizar a população sobre a importância de ser doador. A Lei de Transplantes traz que cabe aos órgãos de gestão das localidades, ao Sistema Único de Saúde, realizar periodicamente campanhas para esclarecer e estimular a doação. Neste ano, o slogan foi: seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. O material também alerta sobre a importância da pessoa conversar com a família sobre a vontade de ceder os órgãos quando morrer. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. A autorização para a doação de órgãos é feita pela família, né? Nós temos tido todo um processo de abordagem cuidadosa, respeitando aquele momento difícil. Temos organizado as chamadas organizações de procura de órgão em cada um dos grandes hospitais brasileiros, com equipe treinada, com enfermeiros, psicólogos que abordam a família. E, evidentemente, quando a pessoa que faleceu manifestou em vida o seu interesse e a família tem esse conhecimento, ainda assim ela autorizará, né? Não existe documento prévio sobre isso, isso já foi vencido no Brasil. Mas é muito importante a explicitação pelas pessoas, junto aos amigos e à família, sobre o seu desejo, porque é muito comum a família querer cumprir o desejo do seu ente que faleceu. Em julho deste ano, o Ministério da Saúde ampliou ainda mais esse trabalho de conscientização. Foi firmada uma parceria com o Facebook para cadastrar possíveis doadores. Assim que entra no site e faz o login,
O internauta navega na linha do tempo, clica em evento cotidiano, seleciona saúde e bem-estar, depois doador de órgãos. Por fim, marca o público dele e salva. Há uma manifestação formal de interesse em que facilita para a família a expressão dessa doação e a confirmação dessa doação. Mas os principais multiplicadores dessa causa são as pessoas que passaram por um transplante. Eu acho que isso é um movimento muito natural deles próprios. A gente não precisa estar tendo esse estímulo, essa cobrança, entre aspas, porque eles mesmos são os primeiros a engajar-se dentro dessa causa, né? A gente faz camisetas, eles mesmos se organizam para isso e passam a serem multiplicadores da causa. Eu vou ser doador, a partir de agora já sou doador. O amor cresce mais, né? E a gente tem que amar o próximo mais. E o Repórter Justiça fica por aqui. Participe do programa e mande sugestões para a gente. Anote aí o nosso e-mail, repórter.justiça, sem cedilha, @stf.jus.br. Semana que vem eu volto com mais um tema do seu interesse. Até lá!